E aí, galera, tudo certo? Hoje, então, vamos falar sobre sonhos e metas, vamos falar um pouquinho aí sobre futuro. E eu queria que vocês refletissem um pouco na aula de hoje, já que a gente acaba, às vezes, no dia a dia, vivendo, né, muito hoje e não parando para pensar no futuro, né? O futuro pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, enfim. Eu queria que você refletisse um pouco qual que hoje é o seu maior sonho. Que você pensa hoje, né, como seu sonho, que aquilo que você não conquistou ainda? E parando para pensar, qual que é a diferença entre sonho e meta? Porque existem diferenças sim. Às vezes a gente sonha muito, mas a gente não calcula quais metas que a gente está pensando para o nosso dia a dia. Então, o sonho é aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pensa, que a gente gostaria muito de alcançar. E a meta é a gente estipular prazos, quais são os passos que a gente tem que ter, quanto tempo que a gente tem que levar, né, para conquistar cada coisa. Às vezes a gente sonha algo muito distante e para isso a gente precisa alcançar algumas metas para poder chegar lá. Por exemplo, muitas pessoas têm o sonho de ter uma casa própria, né? Quem sabe se a gente conseguir guardar ali R$ 300 por mês durante 5 anos, né? A gente consiga dar entrada. Só um exemplo, né? Claro que de acordo ali com a realidade de cada um, o que a gente pode fazer? Você, por exemplo, agora está estudando, se qualificando para alcançar esse sonho, né? Então, se é um sonho seu, já é um primeiro passo. Quais os sonhos que vocês já transformaram em metas? Às vezes a gente tem muitos sonhos, nada se concretiza, porque falta às vezes as metas, né, para a gente alcançar. Quais os desafios que apareceram no caminho? E isso a gente pode fazer uma lista enorme, né? Toda ação que a gente toma, os passos que a gente toma sempre vem cheio de desafios. Então é importante que a gente possa vencê-los no nosso dia a dia. Uma frase que é bem interessante, né? Um sonho sem metas é apenas um desejo. E tá tudo bem a gente desejar. Mas se a gente quiser colocar aquele sonho em prática, né? Uma meta com esforço vira conquista. Fica a reflexão aí para você. E falando em mundo de trabalho, quais os trabalhos que você deseja ter? Que você sonha ter? A gente vai falar um pouquinho agora sobre o mundo do trabalho, tá? E falar um pouquinho também sobre quais as formas, né, de contrato de trabalho, de relação de trabalho que existem. Começando pela tal famosa carteira assinada, né? Que eu sei que nas redes sociais hoje em dia o pessoal fala muito sobre CLT, que não é legal ser CLT, enfim. Na verdade, é uma forma, né, de trabalho onde você tem ali uma relação com o seu empregador, um contrato com uma empresa, e pelas leis trabalhistas, que a gente sabe que a gente lutou tanto tempo para conquistar, né? A gente tem alguns direitos aí garantidos. Infelizmente, tem algumas empresas que nem sempre garantem esses direitos, né? Mas vai da gente lutar por eles sempre. Em questão dos horários, né? São horários fixos. Temos aí a questão, né, de fazer hora extra e o banco de horas, que eu não sei quem que inventou esse banco de horas que não deveria ter, né, mas é uma possibilidade. Uma outra forma que a gente tem é o home office. E o home office ele pode sim ser um trabalho aí relacionado a um emprego de carteira assinada. Né? Hoje em dia tem já alguns empregos que são híbridos. Às vezes você trabalha alguns dias em casa, outros dias na própria empresa. Então é uma forma ali de você ter essa outra possibilidade. Mas não se engane, home office você tem que ter disciplina, você tem que ter organização, você tem que ter um espaço de trabalho onde você consiga se concentrar, né? E um certo conhecimento digital também, já que a gente precisa utilizar bastante os meios digitais. Outra forma também de trabalho é de forma autônoma, onde você trabalha por conta própria, né? Um trabalho informal. Ou freelancer, que existe ali um certo contrato temporário para que você possa exercer alguma função e receber um salário para isso, tá? O autônomo, ele não tem um vínculo fixo, né, numa empresa, ele tem uma liberdade maior de horários, mas também exige bastante organização, né? E falando em autônomo, você pode ser um empreendedor, você pode ser um MEI, abrir o seu próprio negócio.
Para que você possa ser um MEI, né, você tem que ter ali organização, planejamento financeiro, pensar que nem todo o dinheiro que vai entrar na sua empresa é para você, às vezes você tem que ter um caixa, né, para alguma emergência, ou até mesmo para reinvestir na sua empresa. Se você faz o pagamento do MEI para o INSS, você tem ali alguns direitos básicos, então é bem importante que a pessoa tenha, né, essa questão. E agora vamos falar um pouquinho de alguns setores que estão em crescimento ou que mantêm o crescimento, né? Que são setores onde você tem oportunidades de trabalho, como o setor de serviços. Serviço, né? Tanto comércio, serviço, são áreas aí bem presentes em países urbanizados, como é o caso do Brasil. Então, ainda é a área que mais emprega, né? Onde você presta ali algum serviço, algum atendimento às pessoas ou às empresas. Caso, eu trouxe alguns exemplos, né? O caso de cabeleireiro, motorista. Lembrando que motorista de aplicativo, você não tem um vínculo empregatício com os aplicativos, né? Então é importante você ter essa organização e quem sabe até ter um MEI, né? Atendente, também você tem diversas áreas, vendedor, e hoje em dia tem o vendedor online também, né? Ou vendedor presencial CLT, serviços gerais, limpeza, garçom, enfim, só alguns exemplos aí para vocês. Outra área também que a gente tem bastante em crescimento é a área de tecnologia, né? E é uma das áreas que mais cresce no mundo. Existe tanto as profissões menos qualificadas quanto aquelas que precisam de uma alta qualificação. Então, você tem ali a questão do suporte técnico, você tem a manutenção técnica também, né, que não exige tanta qualificação assim, as vendas online hoje em dia, né, que estão sendo cada vez mais usadas, o marketing digital, então são algumas ideias aí para vocês. Outra área também que a gente tem bastante necessidade é a área da saúde, principalmente por conta da nossa expectativa de vida estar aumentando cada vez mais, né? Então a gente tem essa necessidade de atender os idosos, né? Atendimentos especializados, a questão da estética também dentro da saúde, né? Então existem níveis também de qualificação, né? Então, você tem aí o caso dos cuidadores de idosos, quem trabalha atendimento em farmácia, né? O farmacêutico precisa ter a faculdade de farmácia, né? Atendimento não. Técnico em enfermagem, que é a base, né, de todo atendimento de saúde, são os técnicos. Medicina, a fisioterapia também, e dentro de cada uma dessas áreas existem, né, sub-áreas diversas. A área também da educação, já que, né, é tão necessário aí, e é uma área que dificilmente você vai estar sem emprego, né? Então, é bem importante para quem tem interesse, né, pensar um pouquinho mais. E lembrando que a educação não envolve somente professores, né? A gente tem várias outras profissões também de apoio, professor auxiliar, dependendo da área que você se forma, né? O professor de reforço escolar, o professor em si como um geral, e daí você pode atender na educação básica, ensino superior, enfim. A área de logística também é uma área que cresce bastante, já que com as compras online, né, você tem a necessidade ali, separação de pedidos, de transporte, então você tem a possibilidade de trabalhar como motorista, como entregador, e daí você pode ser entregador ali por aplicativo, né, que é uma possibilidade, estoque, né, que é o setor ali de logística de estoque, então existem aí possibilidades para isso. E para tudo isso é importante, né, a qualificação independente da área que você vai atuar. Claro que tem áreas que existem que precisam, né, de uma qualificação menor, mas mesmo que às vezes não exija uma qualificação acadêmica, é importante a gente sempre estar se atualizando, se aperfeiçoando. E falando nisso, né, vamos falar um pouquinho sobre a qualificação. O ensino fundamental, né, que é o básico que você já finalizou, já que está aqui no SEJA, o ensino médio que você está realizando. Depois nós temos cursos rápidos e eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês. Tem cursos onde você consegue diploma e já consegue colocar no seu currículo também. Cursos técnicos, que geralmente são cursos de pequena duração, mas que te trazem um conhecimento técnico e prático bastante grande.
Os tecnólogos, que são faculdades mais rápidas, onde vai te trazer também o conhecimento técnico e prático. E os cursos superiores, né, que são as famosas faculdades. A gente tem alguns exemplos de cursos acessíveis que eu vou deixar ali na descrição para você. Por exemplo, da Fundação Itaú, né, e outros. E a atividade de hoje, então, a ideia é que você pare para pensar um pouquinho qual curso que você tem interesse em fazer, né? Qual área que você está pensando em daqui para frente se especializar. E eu queria que você desse uma pesquisada nisso, porque a gente às vezes pensa no curso, mas nunca parou para pensar no currículo do curso, né? Então, você vai colocar ali o nome do curso, a área de atuação, a duração em média, às vezes de uma universidade para outra pode mudar, onde que é oferecido, então pode ser aqui na nossa região, né? Quais são as universidades que oferecem, os principais conteúdos, e daí geralmente no próprio site do curso você tem ali as ementas. Ementa é, digamos que o currículo de cada disciplina que oferece. É importante dar uma olhadinha até para saber, né, o que você gosta, enfim. E quais as disciplinas, os conteúdos que mais chamou a sua atenção. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.